paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos de volta. Eu quero continuar contando para vocês a respeito da experiência que tive com Deus, da visão que eu falei no vídeo anterior sobre onde Deus mostrava o mar e aquela mão linda pegando aquele barquinho e colocando lá na areia da praia, na praia, né? Quando eu acordei pela manhã, eu consegui dormir um pouquinho. Quando eu consegui dormir um pouquinho, já era quase 4 horas da manhã. Eu não dormia, né? Preocupada com as crianças. Era criança, tudo pequenininho. E eu, pela misericórdia de Deus, eu levantei, cheguei até a porta. E ali da minha porta, que eu morava nos fundos da casa da minha irmã, da porta da cozinha onde eu estava, eu podia ver a janela dela, da cozinha dela em frente, a minha. E ali eu olhei na cozinha, pela janela, e eu vi ela sentada na mesa com os 2 filhos dela, tomando café da manhã. E eu pensei, aí eu acho que eu vou até lá, e eu vou pedir para ela um pão para cada uma das minhas meninas. Eu não quero para mim não, mas pelo menos para as minhas meninas, eu quero, porque mãe, você é mãe, você sabe como dói o coração de mãe quando vê um filho chorando, pedindo algo para comer e você não ter para dar. Dói demais. Nessas alturas, meu esposo tinha saído de casa para procurar trabalho e eu tentei ir na casa da minha irmã. Quando eu saí, cheguei na porta, eu tentei sair para ir na casa da minha irmã, eu pude contemplar a voz do Senhor. Igreja, eu não preciso vir aqui para contar uma coisa que eu não vivi. Eu não preciso vir aqui nesse canal para contar, para mentir. Eu não preciso disso. Porque cada palavra que eu estou contando, cada palavra que eu estou relatando, eu vou prestar conta diante de Deus naquele dia. E ali então, pela misericórdia do Senhor, eu ouvi uma voz que disse assim: eu te trouxe aqui para tu falar para eles, falar para ela que eu sou o pão da vida. E tu vai lá pedir pão para ela. Aquilo foi um tapa na minha cara. Era como um tapa na minha cara. Eram as 7h30 da manhã. Eu voltei para trás, me arrumei, minhas filhas acordaram. Eu vesti elas, arrumei elas, falei, vamos para o círculo de oração. Chegando no círculo de oração, a irmã, que na época, a irmã Wanda, que eu nem sei se a irmã Wanda é viva, ali no oratório da cidade de Mauá, uma mulher de Deus. Quando terminou a oração, né, porque tinha a primeira oração, era uma bênção, depois os louvores, depois que ia ser ministrada a palavra. Aí a irmã falou assim, olha, hoje nós vamos dar oportunidade para a irmã Betânia trazer a palavra de Deus. E eu pensei, Jesus, se ela soubesse como eu estou quebrada, cansada, porque eu não tinha dormido direito à noite. Estava muito triste com a situação. Estava com fome, não nega vocês. Eu estava com fome naquela manhã. Mas mesmo assim, eu não neguei a minha oportunidade. Eu falei, não, Jesus, eu vou pregar. E eu preguei a palavra de Deus. Orei ali. Fiz a obra, o que tinha que ser feito na obra de Deus. E quando nós terminamos tudo, nós oramos pelas pessoas que pediram oração. E quando eu fui saindo da porta da igreja, uma irmã, que não convém falar o nome, ela falou comigo assim, irmã, para aí, por favor, irmã Betânia. Aí eu parei e perguntei o que era. E ela disse assim, não, irmã, é porque eu gostaria que a irmã fosse lá em casa orar pela minha mãe. Porque naquela época, irmãos, depois que nós saíamos do ciclo de oração, todo mundo fazia aquele grupo de irmãs e cada um ia para um canto
fazer visita. Não ia para casa, não. Ia de porta em porta fazer visita. Sabe, Deus operava que as pessoas iam para a igreja, as pessoas aceitavam a Cristo, eram curadas, eram libertas através das irmãs do ciclo de oração que saíam para fazer a obra de Deus. E ali eu falei, tá bom, eu vou na sua casa. Ela queria que eu orasse para a mãe dela, para a família dela e tal. E a mãe dela realmente estava enferma. E eu fui na casa da mãe dela, orei pela mãe dela. Aí ela me chamou para ir na casa dela, que era no mesmo terreno. A mãe dela morava atrás da casa dela, ela na frente. Aí, quando eu cheguei na casa dela, eu olhei assim, tinha uma mesa posta. Tinha pão, tinha leite, tinha Toddy, tinha bolo, café. Aí, oramos. Aí ela disse assim para mim, irmã, você já entregou o seu jejum? Ô, irmãos, eu quase que eu falei assim... Irmãs, querendo ou não, eu estou em jejum há muito tempo. Mas aí a gente tem, né, que ter vigilância. Falei, não, irmã, ainda não. Ela, então vamos orar para nós entregar o jejum? Falei, amém. E ali nós oramos, entregamos o jejum. E aí as meninas, e ela, manda as meninas, serve as suas filhas. Aí eu olhei para minhas meninas assim, né, falei, como um sinal que elas podiam comer à vontade, porque... tinha para elas comer. E ali minhas filhas se alimentaram bem. Eu não comi tanto porque eu estava muito triste ainda com o que estava acontecendo. E quando eu acabei de tomar aquele café, comi um pãozinho. Aí ela olhou para mim e eu falei com ela que eu já estava indo. Falei, eu vou fazer uma oração por você, pelo seu lar, agradecer a Deus pelo alimento dessa manhã. Aí ela falou assim, irmã, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei, pode falar, irmã. Ela falou assim, olha, nessa madrugada, irmãos, Deus, quando Ele cuida dos seus, quando Deus mandar você fazer algo, faça. Sabe por quê? Ele se responsabiliza por você. Ele é Deus que se responsabiliza por você. E ali eu... pela misericórdia do Senhor Jesus, perguntei o que era, falei assim, irmã, nessa madrugada, meu esposo estava orando, que ele também, o esposo dela era obreiro da casa de Deus, já partiu no Senhor, já dorme com Cristo, e ela falou assim, e o Senhor falou para ele, que era para ele deixar uma cesta para você, que você estava orando, Deus mostrou para o meu esposo, em visão, que você estava na sua casa, em oração, chorando e pedindo para Deus uma cesta. E o Senhor mandou Ele te dar essa cesta. Irmãos, eu olhei para ela assim, sabe? E ali eu comecei a falar em línguas e... sabe assim, Deus me tomou de uma forma que eu não sabia explicar. Foi algo tremendo, a alegria tomou conta de mim, foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso, não tem explicação, não tem explicação. E ali, eu e as minhas filhas levamos para casa. Tivemos que fazer de 2 vezes, porque era muita coisa para nós levar sozinha. Era muita coisa mesmo. E cheguei em casa feliz da minha vida. Fiz o almoço das minhas filhas, sabe? Tinha até shampoo pro cabelo das minhas filhas, gente. Então, assim, foi uma alegria, assim, que eu não sei explicar para vocês. Foi algo tremendo que Deus fez por mim naquela manhã. Aí passou-se o dia. E quando chegou a noite, meu esposo chegou, contei o que tinha acontecido, ele ficou assim, né? E quando foi a noite, eu fui para a igreja toda maravilhada com o que Deus tinha feito naquela manhã. E quando cheguei ali na igreja, tem uma irmã que hoje mora em São Paulo, que eu amo muito, e ela chegou na porta da igreja e ela me chamou. Eu não achei estranho, ela me chamou, eu cheguei perto dela, ela falou assim para mim, olha, vamos na sua casa? E o esposo dela estava dentro do carro. E o esposo dela tem o mesmo nome do meu esposo, os dois têm o mesmo nome, são iguais. Aí eu falei, pô, fazer o que na minha casa? E ela, não, vamos lá, porque meu esposo quer conhecer o seu esposo. Porque os dois têm o mesmo nome e tal. E eu tão, né? Eu não entendi nada. E acabei, quando cheguei lá,
ela falou assim, olha, espera um pouquinho você entrar. Aí o esposo dela desceu do carro, abriu o porta-mala. Gente, tinha 2 caixas de alimento que nem se comparava com a primeira que eu tinha ganhado pela manhã. Não se comparava. Era muito grande. Tinha de tudo. 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 Sabe o que é tudo? Tinha de tudo. Deus proveu tudo. É algo tremendo. É algo assim que não tem como explicar, gente. É algo maravilhoso. É algo que você fica assim, sabe, maravilhado. É onde a gente olha para os céus a cada dia e lembra que e temos que lembrar que tem um Deus no céu que cuida de nós, sabe? Quando Deus te escolheu para alguma coisa, para um chamado, para fazer algo, não faça sem ver assim de qualquer maneira, mas faça com amor, faça com zelo. Não pague o preço da forma que eu paguei para poder receber a bênção. E Deus me deu condição, Deus mandou o alimento para as minhas filhas. Graças a Deus. Depois, Deus me o emprego voltou a ter peça para costurar, voltei a trabalhar. Minha irmã ficou maravilhada com o que Deus tinha feito. E ali a gente procurava dar testemunho, né? Porque o nosso testemunho conta muito. Não é somente ficar falando, mas o nosso testemunho no agir, na maneira de ser. E eu caminhava sempre para as vigílias, toda sexta-feira à noite eu estava na vigília, lá na sede, não é sede mundial não, na sede de Mauá, da cidade de Mauá, em São Paulo. Então eu e a minha mãe, as minhas irmãs e a minha irmã Roberta, eu creio que ela não vai se importar de falar o nome dela aqui. Então ela me acompanhava. E tadinha, ela na época levava um monte de... Ela é mãe de 7 filhos. E tinha 5 morando com ela. Porque os outros 2 moravam com a minha mãe. Mas os 5 moravam com ela, tudo pequenininho, escadinha. E ela levava tudo sem... alegre, sem reclamar. E a gente ia todo mundo cantando pela estrada fora, sabe? Era mais de meia hora, eram uns 40 minutos para chegar na igreja, se não fosse mais. A gente ia feliz da vida, cantando, alegre. Eu, a minha mãe, ela, as crianças, minhas crianças, e a gente ia feliz da vida. A minha sobrinha também, já na época com seus 14, 15 anos, ela também estava na vigília, então era assim, era bênção. Nossa, gente, quando eu conto assim, eu me arrepio de ver as bênçãos, as maravilhas que Deus operava naquela vigília. Então assim, Deus cumpriu na vida dele, na minha vida, as promessas dele. Mas se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse obedecido a Deus quando ele falou comigo, no final de 98 para o começo de 99, e eu tivesse feito a vontade do Senhor, eu não precisava ter passado a luta que eu passei, mas eu fui bater de frente com o Criador, eu fui colocar Jesus contra a parede como se eu fosse alguma coisa. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E eu louvo ao Senhor que hoje vivemos na época da graça, porque se fosse na época da lei, eu era fulminada instantaneamente. A terra se abria, eu era tragada, viva, como foi com aqueles 3 que se levantaram contra Moisés. Eu só lembro o nome de um agora, que é Coré, uma coisa assim, juntamente com a sua família e os outros 2 que se levantaram contra Moisés. A terra abriu e engoliu os 3. Então Deus poderia ter feito comigo a mesma coisa, mas Deus me deu mais uma oportunidade. Ele disse: você vai. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor, mas você vai. E eu fui, e Deus fez a obra. Hoje as minhas irmãs são obreiras da casa do Senhor. As minhas irmãs fazem a obra de Deus. Deus abençoa de forma tremenda a família das minhas irmãs. E depois das minhas irmãs, veio as minhas tias, primas, primos. Eu tenho primos que hoje são pastores. Eu tenho tias que hoje são obreiras. Eu tenho, tem parentes que são... servos de Deus. Tudo começou ali a partir a sementinha que foi plantada quando Deus mandou ir lá no meio da minha parentela para plantar aquela semente.
E quando eu fiz, quando eu obedeci, o Senhor me deu a vitória. Amém? Irmãos, eu tenho muita coisa para contar, tenho muito testemunho. Nesses 28 anos que eu sirvo ao Senhor, o Senhor me deu muitas experiências, mas essa é uma das experiências que me marcou muito, sabe? Marcou demais, porque eu vi o trabalhar do Senhor instantaneamente.